Episódio 22. Como melhorar a sua taxa de conversão. Olá, eu sou Fernanda Peregrino e este é o Varejo S.A. Podcast. Aqui você fica sabendo tudo sobre o setor varejista de uma maneira leve e confiável. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje vamos receber uma especialista em otimização da taxa de conversão, termo também conhecido como CRO. Viviane Picozzi e eu vamos bater um papo sobre estratégias certeiras para aumentar a taxa de conversão dos e-commerces. Viviane Picozzi é pós-graduada em comunicação empresarial e tem especializações em marketing digital e publicidade online. Hoje é gerente de CRO na Corbis, agência especializada em Omnichannel. Olá, Viviane, muito bem-vinda ao Varejo S.A. Podcast. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo. Viviane, me conta um pouco sobre o seu histórico profissional, sobre sua experiência em CRO e marketing. Bom, eu costumo brincar, eu acho que não única, mas talvez muitas pessoas comentem isso. Eu cheguei aqui quando era tudo mato. A carreira foi me levando para o modelo de internet realmente há mais de 15 anos atrás, tendo trabalhado, indo para essa carreira do entrar no HTML, entender como é essa parte de programação e comunicação sobre programação. E assim foi, trabalhando com e-learning, depois passei para produto digital, depois eu passei para um veículo, trabalhando com publicidade e propaganda online, e cá estou, depois entrei numa análise de BI, enfim, a vida foi me levando para um caminho digital, e aí quando surgiu essa oportunidade de mercado, de começar a falar de CRO, que são as experimentações de mercado, a gente vai falar muito sobre isso aqui, cá estou, virei gerente. Afinal, Viviane, o que é CRO? Por que ele é tão importante assim para os e-commerces? CRO é uma metodologia aplicada a longo prazo que envolve 3 etapas: a etapa de dados, a etapa de análise e a etapa de experimentação de determinado e-commerce, site, enfim, o que o nosso cliente desejar, tá? A etapa de dados é quando a gente faz uma mineração dos dados atuais do cliente, envolvendo performance do site, tempo de carregamento das páginas, taxa de conversão em vendas atuais, enfim, toda a leitura ali daqueles dados. Aí, dentro de três cadeiras, eu comento isso assim, 3 cadeiras específicas, a gente passa para a etapa de análise, que é o analista de dados, o designer para cuidar de toda a experiência do usuário daquele e-commerce e o desenvolvedor, que é quem faria a aplicação técnica depois de votado. Depois que desenhamos essa análise, desenhamos uma hipótese, a gente vai para a terceira etapa, que é a etapa de experimentação, onde a gente experimenta aquela alteração com clientes reais. Pode ser através de testes ABM, a gente vai falar um pouquinho mais aqui, pode ser através de teste de usabilidade, a gente tem várias maneiras de experimentar se aquela alteração sugerida vai dar certo ou não. Com a coleta dos resultados da alteração sugerida, a gente volta para o início do ciclo, para a parte de mineração de novo, onde a gente compara quais eram as taxas antes, quais foram as taxas depois, e consegue traçar um aumento em relação a essa alteração, ou uma queda em relação a essa alteração. A gente consegue tirar alguns insights importantes de alteração no e-commerce, de forma que impacte diretamente na taxa de conversão final. A gente costuma chamar macro conversão e micro conversão. A macro conversão é a taxa de venda, falando de um e-commerce, né? Taxa de conversão de venda final. E as micro conversões? O que acontece ali no meio que faz a pessoa demorar mais para essa compra ou faz essa pessoa ir mais rápido nessa compra? Será que a gente está com um componente que está distraindo a pessoa da compra? Será que a gente está com pouca informação do produto? Será que essa pessoa não se interessou em ir direto nessa compra dentro do e-commerce porque faltou ali um detalhe? Essa microconversão, ela é vista dentro dessa experimentação. E a ideia é otimizar o tempo todo para, então, alavancar a taxa de conversão. É um pouco delicado, é relativamente novo no mercado, deve ter 4, 5 anos somente, né? Mas essas experimentações de microconversões dentro do e-commerce traz a inteligência do que a gente vai e como vai aumentar determinada taxa de conversão final.
Daqui do meu ponto de vista, de leiga, me parece uma coisa bem difícil e bem séria, assim, precisa de uma equipe bem grande. Nós lidamos muito com pequenos empreendedores, a maioria dos nossos ouvintes são pequenos. Pequenos empreendedores podem ter acesso a esse tipo de metodologia, dá para ele fazer sozinho, né? É Sim. possível, tá? Só que tem que compreender que é algo a longo prazo. Então, existem duas vertentes. O microempreendedor que tenha um capital para investir nesse tipo de estudo e análise que vai ajudar com a conversão, pode contratar uma agência especializada com um serviço reduzido para fazer uma experimentação. Pode ficar ali 3 meses experimentando para verificar se o resultado é bom e assim também acaba entrando na verba dele. E o pequeno empreendedor que é bem corajoso e bem destemido pode começar de uma forma bastante simples, sim. Só que tem que ter em mente que são as 3 etapas. A primeira etapa é, ele vai coletar o dado atual. Vamos supor que o nosso pequeno empreendedor aqui queira saber se a vitrine está funcionando bem para o seu cliente. Então, primeiro ele tem que levantar todos os dados que ele tem na ferramenta de analytics, de dados, como que estão as sessões da vitrine, qual o tempo de carregamento dessa vitrine, em qual período que ele está, qual é o cenário atual. Levantou os dados do cenário atual. E se ele tiver uma consultoria de um UX, ou se ele mesmo que não tenha uma consultoria de um UX, mas quer arriscar ali uma mudança de posicionamento dentro daquela vitrine, ele vai entrar direto no código do e-commerce, no caso, e vai fazer essa experimentação de mudança ali. O que ele tem que ter em mente? A partir do dia que ele mudou essa experimentação, ele tem que coletar esses dados para poder fazer o comparativo com o anterior. Se, durante esse período que ele deixou alterado, os dados finais foram melhores do que os dados anteriores, ele já experimentou e já comprovou por dados que a alteração valeu a pena. Então, ele pode assumir esse deploy aí para 100% do público ou simplesmente pode assumir que essa alteração dele foi um sucesso. E quando é o contrário, que é a coisa mais importante, mais do que acertar, a gente tem que saber como não errar. Ele vai experimentar, comparou o dado de uma semana, falou, essa alteração aqui de componente ou de posição que eu fiz na minha vitrine não foi favorável, o público não gostou. Volta imediatamente para o anterior. Esse é o lance, é experimentar com o público real de uma forma que te traga dados e informação se está fluindo ou não está fluindo. Uma vez que fluiu, implementa e segue estudando e evoluindo. Uma vez que não fluiu, para e retorna para o modelo anterior. Na prática, é jogar à luz aquilo que você está fazendo. Você não vai mais, não é do seu achismo, da sua sensibilidade, seu sentido. Na verdade, você tem dados, né, embasamento para você tomar uma decisão de melhoria no seu negócio. Jogar luz ao que a gente está experimentando, e isso nos ajuda muito, às vezes, com fornecedores ou com agências que a gente troca, do porquê fazer uma alteração, do porquê não fazer uma alteração. No final, te gera, no mínimo, uma economia de dinheiro, porque você não vai fazer uma grande alteração sem ter certeza de que aquilo vai funcionar para você depois de experimentado. Então, a longo prazo, você vê esses valores aparecendo para você. E quem quiser se aventurar no mundo do CRO vai precisar do quê? Por onde que esse empreendedor vai começar? Quem quiser se aventurar pelo mundo do CRO, primeiro, o CRO é uma plataforma que, é uma metodologia, perdão, que a gente está trabalhando mais na parte do digital, tá? Conheço pouco no mercado sobre experimentações em questões de offline, gôndolas, por exemplo, né, trazendo isso para o mundo real. Existe a possibilidade? Sim, existe. Então, falando de plataforma digital, que é um pouco mais fácil nesse momento, você já tem que plugar com uma ferramenta de analytics. Eu acho que é bastante comum, os empreendedores estão bem cientes disso, mas é primordial reforçar, tá? Tem que plugar com uma ferramenta de analytics para você saber quais são os seus dados hoje. Qual é o seu cenário hoje? Esse é o fundamental. Depois, um pouco de curiosidade, paciência e, de preferência, pelo menos um analista que te ajude a olhar aqueles dados, isso seria muito primordial, porque às vezes o empreendedor, como você mesmo disse, eles são extremamente ocupados, estão querendo fazer a coisa acontecer. Não dispõem de 1h30, 2 horas para olhar um relatório de métricas e conseguir desenhar esse cenário futuro. Então, a gente precisa de uma pessoa de perfil analítico ali para ajudar a entender esses dados, antes mesmo de uma pessoa de perfil visual ou layout, para ver o que eu vou alterar, e sim os dados.
Então, é possível iniciar de um modelo pequeno, tendo um analista para olhar os dados junto com ele e se aventurando aí nas experimentações e alterações. E eu vi num artigo seu que CRO precisa da sintonia perfeita entre dados e a experiência do usuário. Me explica como é que é essa sintonia, me explica como é que é isso. Aí eu já vou falar numa escala um pouquinho maior, tá? Da agência, por exemplo, que eu trabalho hoje, porque a gente tem designers, nós temos uma área específica para a experiência, nós temos um chapter lead que cuida de toda a parte Latam, de como funcionam as experiências e todas as trocas com o UI, o UX, para que eles tenham aí as melhores práticas entre eles, tá? Então, o que seria essa sintonia perfeita? O analista levantou o dado e o designer tem um insight, o designer tem que trocar com o analista para verificar e fazer uma projeção de e se eu mudar isso, qual seria a projeção do dado? Ou pelo menos, eu vou colocar essa nova alteração do layout no ar. Ela está refletindo o dado? Ela está redonda? Está bem mapeada? A gente diz aqui na parte do Analytics e GTM. Ela está tagueada com a informação? Se eu colocar isso no ar, eu vou receber quantos cliques foram? Eu vou receber algum dado? Essa é a sintonia perfeita, porque ideia tem muita. São cadeiras muito diferentes. A gente pega uma pessoa de perfil analítico e uma pessoa de perfil criativo, a gente tem que fazer esse merge do tipo, nem o analista pode experimentar sozinho, nem o designer pode publicar alguma coisa que não está embasada em dados. Então, essa sinergia que a gente diz. Por quê? A experiência do cliente também conta, e são as microconversões que a gente comentou. Porque se um componente, um botão comprar que você está habituado do lado direito, perto do rodapé, tá? Se alguém, porventura, sobe esse botão comprar para um outro ponto, a experiência do cliente naquela loja está totalmente comprometida. Então, essa experiência, esse respeito pelo usuário, de que ele já está habituado na loja online que ele vai, da quantidade de cliques que ele tem para compra, se é um mercado que ele compra uma vez no ano, se é um tipo de negócio que ele vai voltar todo mês, pode ser muito drástico se a gente não tiver esse casamento de informação e de experimentação juntos. E quais são os erros mais comuns que se comete no CRO, que os empreendedores aí, os donos de lojas virtuais cometem? Eu diria até que é um erro comum que talvez não seja nem CRO, tá? O erro comum é achar que a sua ideia vai dar certo. É bastante comum isso. Entendi. Não, vamos mudar porque eu vi naquele outro site super famoso que eles têm determinado componente de uma forma diferente. Eu vou até ser mais detalhada aqui. Os filtros que ele coloca no menu ou na busca, que são componentes bem comuns para a maioria dos e-commerces, funcionam assim. Vamos nesse caminho porque aquela loja é famosa e deu certo. E a gente tem uma frase, né? Eu estou lendo sobre conteúdos que é: quando você copia o concorrente, você pode estar copiando a versão errada dele, né? A versão não testada. Então, esse achismo de vamos nisso que vai dar certo porque ali deu certo, é o que não é CRO, mas que é um erro muito comum. E às vezes as pessoas não querem esperar, porque uma experimentação demora de 10 a 15 dias para trazer um resultado mínimo. Entendi. E a pessoa, chegando na semana de uma Black Friday, por exemplo, quer colocar determinado componente que é semelhante ali de uma loja de super sucesso. Isso não foi testado com o teu público, isso não foi experimentado. Então, o ideal é planejamento, para que quando chegue a Black Friday, nesse exemplo que eu estou dando, você já saiba o que funciona para o teu público. Deixa eu te perguntar uma coisa. O ideal é já construir a loja virtual pensando no CRO, né? Porque eu estou vendo que o layout da loja, ela o tempo todo está sendo pensado, onde que eu vou colocar o botão, onde que a informação vai, e o tamanho da foto, né? Tudo isso interfere. O ideal é construir, como é que eu faço? Eu já tenho minha loja virtual, vou contratar um CRO, tem que refazer o layout da loja? Usando o exemplo do que eu estou hoje na agência, é ideal, sim, que você tenha um dedinho de CRO nessa construção. Por exemplo, se você está dentro de uma mesma agência, onde você contratou a construção do teu site nessa agência, que é um pouco do que a gente vive hoje, por que não consultar CRO em algumas coisas? Existe uma funcionalidade possível dentro do CRO, que são N testes possíveis que a gente pode fazer com aquela hipótese, que chama prova de conceito, que é um termo bem comum dentro da publicidade. Mas o que a gente faz? Com algumas plataformas específicas de teste,
a gente consegue virar uma página inteira alterada no ar, juntamente com a página atual, onde só uma parcela pequenininha desse público vai para a nova página, e esse público já vai experimentando a nova página. Existe toda uma inteligência por trás que a ferramenta faz, tipo reduzir a audiência, garantir que este público que entrou hoje na versão alterada, que a gente chama de variante, né? Na versão alterada, se entrar amanhã de novo, vai continuar vendo a versão alterada, para ele não ficar confuso entre a original, né, que é a que está no ar hoje, e a alterada. Então, existem uns cuidados que a ferramenta de teste tem com prova de conceito, mas que já te dá um norte que, se você for alterar a sua home ou o seu site inteiro, eu já consigo aproximar para você do que os usuários vão preferir ou não. E aí, quando você faz esse deploy, esse lançamento da sua alteração da página ou da nova página, você já está num caminho de CRO, porque aquilo já foi experimentado. Ou seja, é um excelente negócio investir em CRO, né? Porque você vai ter mais assertividade nas suas decisões, no seu marketing, de maneira geral. Sim, hoje a gente costuma usar muito o termo do embasado em data-driven. Você já começa o seu lançamento totalmente embasado em data-driven. E se você tem o CRO implementado, daí é só a evolução, é essa otimização que a gente acaba fazendo, né? Porque hoje, dentro dos contratos de CRO que existem, a gente precisa fazer uma mineração da informação. Eu preciso ver se o site já está pronto, se tem correção de bugs para fazer antes de operar o CRO, porque eu não posso otimizar uma coisa que está quebrada. Então, existe a necessidade de consertar para otimizar depois. Então, se você está entrando agora com seu e-commerce, existe a possibilidade de fazer uma prova de conceito junto com o CRO, experimentar se a nova página vai dar certo, é ótimo, porque essas taxas que você vê desse cenário só tendem a subir, porque a gente vai fazer quanto mais e mais experimentações, microexperimentações, para ajudar na taxa de conversão final. E tecnologias, assim, no início você falou dos sites de métricas, né, de acompanhamento dos acessos e tudo, o que mais? Que tecnologias são necessárias para esse tipo de trabalho? Olha, a parte ferramental é bem interessante, tá? Até mesmo porque, como eu comentei, é bem novo dentro do mercado. Então, as empresas também estão muito interessadas em nos dar plataformas que você faça o data-driven. Talvez, não sei se é jabá ou não, mas eu vou comentar aqui, o Google tem ali uma ferramenta de teste AB que você pode subir até 3 testes AB, ou 5, se eu não me engano, gratuitos, basta que você coloque a tag dentro do seu site, comece a operar. A Microsoft agora lançou o Clarity, que é uma ferramenta de mapa de calor, de gravação de usuário, que você também faz um data mining ali para ver como está funcionando o seu site para uma aplicação de CRO. A gente tem, fora o Google Analytics, que é o primordial que eu comentei aqui, que é quem dá todos os dados para a gente também tem a necessidade de outras ferramentas. Tem o Hotjar, que permite fazer pesquisa dentro da tela com o usuário em tela, né? Porque a maioria das pesquisas são enviadas via e-mail depois. Colocando essa ferramenta, de repente você já popa uma pesquisa ali em tela, perguntando por que você está saindo, sentiu falta de alguma informação. Tudo isso é data mining. Tudo isso volta para a gente como dados e a gente consegue fazer novas experimentações. Da parte do e-commerce, não tem muita coisa. Você pode aplicar CRO usando as ferramentas sem mudar a atual tecnologia do seu e-commerce. Tá? Isso é muito possível plugar, porque você vai plugar a pesquisa e o data mining no que você tem. Mesmo que a sua plataforma, de repente, não seja uma plataforma de e-commerce mais comum, existe ainda, sim, a possibilidade de fazer CRO com a plataforma que você tem. Então, o ferramental é grande, existem muitas empresas dispostas a dar dados para a gente, e o que você faz com o dado do seu site aí já é a partir de você. Como você vai construir essa evolução que não pode ser perdida, já é a partir de cada dono de site, que vai se organizar para ir olhando sempre esse número. Aproveitando que vocês têm experiência em Omnichannel, tem muito se falado que hoje a jornada de compra do consumidor ela é muito diversa, né? Começa olhando pelo site, os preços, o que ele quer de produto, daqui a pouco ele vai lá na loja, ele olha, daqui a pouco ele volta para o site, ele compra por fim no aplicativo. E o CRO tem alguma relação com tudo isso? Enfim, como é que ele mapeia essas idas e vindas do consumidor? Essas idas e vindas do consumidor, a gente precisa dos dados de CRM, porque já seriam
dados que um Google Analytics, por exemplo, não nos traz. Existe a possibilidade de plugar e começar a ver, olha, esse meu cliente, depois que ele fez o login, né, que é a partir daí que eu tenho o dado dele, ele comprou aqui na loja, mas antes eu vi que ele ligou no saque e ele foi até a loja física e por algum motivo bateram o CPF dele lá e eu vi. Existe essa possibilidade, talvez para grandes empresas que tenham um CRM já mais robusto, porque toda essa parte do Omnichannel eu preciso identificar o usuário. Entendi. E dentro do e-commerce, enquanto ele é um prospect, olhando aqui aquele sapato que ele quer, tal, eu ainda não sei quem é essa pessoa, porque eu preciso realmente que ele vá para o processo de compra para colocar seus dados. Por mais que a gente não esteja falando de leitura de dados pessoais por causa de LGPD, existe uma prática ali por ferramenta que eu conseguiria ver que essa pessoa, não identificada, obviamente, né, não é o João, enfim, ela voltou depois de uma hora que ligou no 0800. Então, esse Omnichannel, mesmo protegido por LGPD, eu consigo ver esses dados. Hoje, o CRO precisa de plug direto com as ferramentas de CRM, que são essas que embasam para a gente quantas vezes ele voltou. Tem canal para isso? Tem bastante. Tem bastante, Entendi. porque a gente amenizaria a experiência desse usuário também. Se ele ligou no saque há 1 hora atrás, tentando fazer uma compra, entra até o canal de WhatsApp agora, né? Se ele acionou o WhatsApp para tentar fazer uma compra, não conseguiu e entrou no site, por que não, para este visitante, ter uma variante mais resumida? Porque, afinal, ele já pesquisou um pouquinho sobre o produto. E aí entraria a experimentação do CRO. Então, CRM é o próximo programa, né? É o próximo programa. Tá certo, Viviane. Só me conta, antes de terminar aqui o nosso programa, como é que a gente acessa a Corbis, enfim, os seus contatos. Tá, falando aqui da Corbis, que é a nossa experiência hoje, para isso a gente está trazendo o nome, é uma agência especializada em Omnichannel, tem grandes clientes, tá? Estamos presentes em mais de 40 países, já com mais de 600 colaboradores, tá, pelo mundo, e mais de 140 clientes ativos. A Corbis você pode acessar pelo nosso site www.corbis.ag, de agência, tá? Dá uma visitadinha, se tiver alguma dúvida pode procurar por nós, não só para o serviço de CRO, mas talvez uma construção de site que já saia plugado com essa inteligência futura, e a gente tem várias soluções ali de marketing digital, mídia também. Dá uma visitada no site, quem tiver essa informação, quiser saber um pouco mais, tem um blog também, que é onde a Fernanda comentou sobre o artigo, que volta e meia a gente sempre está dando algumas dicas ali de como experimentar, como melhorar, o porquê que a experiência do cliente é importante, o porquê que a parte da mídia ela está focando. Tem sempre uma informação tecnológica para o e-commerce que a gente está dando em última mão. Nossa, Viviane, muito obrigada, viu? Por nada, obrigada para todos vocês. Tá certo, a gente se encontra em outro podcast. No programa de hoje, descobrimos que fazer um bom CRO no e-commerce é imprescindível para tornar a experiência do usuário dentro do site cada vez melhor. Uma estratégia certeira de CRO gera uma taxa de conversão maior e, consequentemente, aumenta o faturamento do negócio. É isso, pessoal. Eu fico por aqui, mas a gente se encontra no próximo Varejo SA Podcast. Até lá! Este foi o Varejo SA Podcast. Quer conferir mais conteúdos para o crescimento do seu negócio? Acesse varejosa.org.br. Acompanhe também as redes sociais da CNDL. Estamos no Facebook, Instagram e Twitter. Procure pelo @Sistema CNDL. No YouTube, o nosso canal é o CNDL Brasil. Se você gostou do episódio de hoje, compartilhe com seus amigos e marque o conteúdo com a hashtag VarejoSA e o @Sistema CNDL. A sua opinião é muito importante para nós. Mande sugestões para o e-mail varejosa@cndl.org.br. A sonorização e montagem é de Gabriel Laier. A vinheta tem participação de Lucas Mustafa. O roteiro e a apresentação é de Fernanda Peregrino. A coordenação de comunicação da CNDL é de Rafaela Paulino.